Olá, meu nome é Tayanara, eu sou pedagoga por formação e sou professora articuladora do Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Eliane Montichiari Dantas, do Complexo do Alemão, de Nova Brasília. E hoje eu vou responder algumas perguntas que a Daniela da Veiga de Almeida fez, tá? Sobre as crianças e essa época de pandemia, tá? A primeira pergunta é a seguinte: quais as estratégias recomendadas para a melhor readaptação da criança de forma mais rápida sem fragilizá-los? Então, nessa época de pandemia, a gente precisa estabelecer uma parceria muito grande com os responsáveis das crianças. Por quê? Elas iniciaram o ano letivo, estavam começando a se adaptar à rotina, da creche ou do EDI, e aí aconteceu a pandemia. O que a gente tem pedido para os nossos pais, para os nossos responsáveis, é que tentem se aproximar ao máximo da rotina que nós tínhamos no EDI. Por exemplo, no EDI, um exemplo de rotina. No EDI, as crianças entram tomando leite, depois elas fazem uma atividade pedagógica, que pode ser massinha, desenho, brincar com Lego, contação de história, tá? Coisas que dá para ser feito, Dá para ser feito na casa mesmo da criança. Brincadeira com papelão, com garrafa PET, tudo isso dá para ser feito em casa, Mas precisa ter o auxílio do adulto, A criança precisa do auxílio do adulto para que seja feito. Então, para que as crianças não sintam tanto, não se fragilizem tanto nesse momento de pandemia, é bom que se mantenha essa rotina, De chegar, tomar um leite, fazer uma atividade pedagógica, depois tirar uma soneca, que eles tiram sempre, almoçar, depois fazem uma outra atividade pedagógica, E depois jantam e vão embora. Geralmente essa a nossa rotina da creche. E assim, claro, eles estão em casa, é uma exceção. Mas quando a criança consegue manter ao máximo essa rotina, quando ela não retorna tão fragilizada. A segunda pergunta é a seguinte: dentro de vários universos diferentes, como desenvolver novas habilidades dentro dos recursos que temos dentro de casa? Foi exatamente o que eu falei. Como desenvolver novas habilidades? A criança, ela por si só é criativa. Se eu der uma garrafinha, ela vai brincar com a garrafinha, Se eu der um papelão, ou ela vai fazer um carrinho, ou ela vai fazer uma casinha, ou ela vai rasgar o papelão, Ela está criando, ela está se desenvolvendo, E não é o momento da gente cobrar nossas crianças. Não, elas aprendem por elas mesmas, elas precisam descobrir, um mundo, por elas mesmas. Claro, a gente media, a gente incentiva a criança quando a gente conta uma história, a gente incentiva uma criança quando a gente desenha junto com ela, E é muito importante a participação dos pais, As crianças se sentem protegidas e amadas quando elas têm um adulto do lado, tá? A terceira pergunta é: nesse mundo globalizado e individualista, qual o maior desafio para desenvolver as ações de solidariedade entre as crianças? Como aprender a dividir, a compartilhar, a socializar e brincar juntos? Vamos lá. Na creche, a gente trabalha com mesas, tá? E material compartilhado. O lápis de cor é para todo mundo, Enfim, o papel todo mundo divide. Quando vai ver revista, cada um divide, empresta para o amigo. Brinquedo é a mesma coisa. Isso dá perfeitamente para ser feito em casa, A criança pode dividir com os irmãos, com os primos, A criança pode dividir com os pais. A gente precisa cativar isso nas nossas crianças, a solidariedade, cativar, a questão do compartilhar, a questão do socializar, Porque a criança, ela tem um mundo muito dela.
E quando a gente incentiva ela a compartilhar, a socializar, a gente permite que essa criança se abra para as outras pessoas. Então é muito importante que a gente cultive isso em nossas crianças, a solidariedade. Tá? A quarta pergunta é como lidar com esse controle de ansiedade de não poder sair de casa com a criança. Então, a gente sabe que é um momento difícil, um momento de pandemia, mas a gente consegue fazer várias brincadeiras em casa, brincadeiras da nossa época. A gente pode brincar de pique, a gente pode brincar de amarelinha, a gente pode brincar de massinha. Tem várias possibilidades. A gente precisa ocupar nossas crianças nesse momento difícil, né? Que as notícias difíceis estão chegando. Então, eu recomendo mesmo que façam bastante atividades com as crianças, atividades lúdicas, brincadeiras mesmo, nesse momento, né? Na educação infantil, as crianças de 2 a 6 anos, né, que são as crianças abrangidas pela entrevista, são crianças que aprendem brincando, né? Todas as atividades que nós fazemos na creche, no EDI, são atividades lúdicas. Então, em casa, a gente consegue fazer com que nossos filhos brinquem. Tem tantas brincadeiras, a quebra-cabeça, jogo da memória, que dá para brincar em casa, que não precisa de muito espaço, né, para ser feito. Um desenho simples, nossa, o quanto um desenho de uma criança significa, né? E aí, ocupando a mente, a criança deixa de ficar ansiosa, né? Deixa de ficar pedindo para sair toda hora para a rua, tá? E a quinta pergunta é o seguinte: a escola é mais que uma instituição de educação, formação de cidadão, sociabilidade. Como tratar com a cabeça da criança nesse momento para quando ela voltar, ela ter esse sentimento de socialização, de ter outras pessoas nesse convívio. Então, o retorno, tá, após a pandemia vai ser um retorno diferente, porque, primeiro, a gente vai ter situações em que as crianças vão perder pessoas importantes da família, né, que já perderam até. Então a gente vai precisar fazer um trabalho socioemocional com as crianças, né? É uma readaptação à creche, às pessoas, aos colegas. Então vai ser um trabalho gradativo, né? Onde as crianças começam a ficar em horário reduzido e depois vão se adaptando à nossa rotina de creche, né? A gente tem que entender que cada criança responde de um jeito, né? E nós, como educadores e os pais também, precisam fazer a escuta das crianças, tá? A gente precisa ver a reação das nossas crianças. Como é que nossas crianças vão reagir? Quando elas choram, o que significa? Será que é fome? Será que é dor? Será que tá triste, né? Quando elas riem, o que significa o sorriso de uma criança, né? A alegria, a felicidade dela. Quando ela toma o brinquedo do colega, né? Por que ela faz isso? A gente precisa escutar nossas crianças, entender nossas crianças, interpretar nossas crianças, né? Então, a volta vai ser uma readaptação dessas crianças à rotina da creche, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que, primeiro, se dedicar às nossas crianças, tá? Porque é um momento que elas estão em casa e ter um olhar diferenciado para elas, tá? Eu acredito que isso tudo vai passar brevemente, né? A gente precisa ter fé e esperança de que tudo vai dar certo, tá bom? Um abraço aí. Muito obrigada, Daniela, pela oportunidade da entrevista, tá? Tchau, tchau.